Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre o dinheiro na era digital. Falaremos um pouco aqui sobre a blockchain, o Bitcoin e as demais criptomoedas, tá? Então vamos para o conceito geral aqui das criptomoedas, que nada mais é do que uma moeda digital, que não são emitidas e nem garantidas por qualquer autoridade monetária, tá? Por isso que são consideradas independentes. Vou grifar esse termo aqui, porque ele é bem útil, tá? Vamos para as características das criptomoedas. Então, primeiramente, ela é considerada descentralizada, porque ela não tem um órgão controlador, ela meio que se autorregula, tá? Ela é anônima, elas são anônimas no caso, né? Porque existem várias criptomoedas. Por ser anônimas, elas dificultam o rastreamento de tributações de impostos. Então, para quem, de forma ilegal, né, ilícita, quer esconder um capital, então elas foram e são utilizadas para isso, tá? Esse é um dos maiores ônus, né? Maiores ônus que tem essa moeda, porque acaba dificultando bastante ali para esse sentido, né? De tributação, mas principalmente para rastreamento de alguma coisa ilícita. Houve casos aqui até próximo da minha região que equipes que roubaram dados de empresas solicitavam resgates por meio de compras de criptomoedas, aí eles não tinham como rastrear, né? Então, por esse sentido, acaba se tornando um ponto de atenção, tá? E por último, aqui tem um baixo custo de transação, justamente por ser descentralizada, não ter esse órgão aqui, né, que acaba causando custo para se adequar às normas e tudo mais, e por ser digital, né? Então, não ter custo físico, digamos. Vamos aqui para uma explicação breve aqui da blockchain, que é um termo bem importante, tá? Que é chamado também de cadeia de blocos. A blockchain nada mais é do que um livro geral imutável. Imutável aqui significa que não pode se mudar, ele é aquilo e deu, né? São registros de dados distribuídos e compartilhados, tá? Tem um padrão global para todas as transações, isso a nível mundial, podemos dizer assim, e segue um modo linear e cronológico, tá? Isso é bem interessante entender, modo linear e cronológico, porque cada transação é registrada como um bloco, tá? Então esses blocos aí se conectam. Então digamos que eu fiz uma transação agora e o meu primo fez uma transação logo em sequência. Então a minha transação foi considerada um bloco e a transação do meu primo foi considerada um bloco. Elas se unem, tá? Então essa união de blocos acaba formando uma corrente, podemos dizer assim. Por isso que ela é bem segura, tá? Porque se houver alguma fraude no meio, vai ter algum problema no bloco e como essa corrente não vai se fechar, eles vão conseguir entender que houve alguma fraude, algum problema geral, tá? Por isso que é considerado uma cadeia, aqui está cadeia, mas é cadeia irreversível, tá? Então, justamente por esse problema, se houver alguma fraude lá no meio, esse bloco ele não vai coincidir com o bloco seguinte, e vai dar para entender que foi fraudado ou algo nesse sentido, tá? Então nada mais é que blockchain com a cadeia de blocos, vocês podem associar isso a uma corrente também, tá? Elas têm que se unir e tem que manter esse padrão ali de forma cronológica, né? Linear e cronológica. Aqui eu trouxe as principais criptomoedas, né? Existem várias outras além dessas, mas essas são as principais. Temos a Bitcoin, que é a principal, temos a Ethereum, a Petro, a Litecoin, a Monero, a Vertcoin e a Dogecoin, tá? Aqui entre parênteses são as siglas delas. Vamos para uma breve explicação aqui sobre a Bitcoin, que é a mais importante, né? E a mais conhecida. Então vamos lá. A Bitcoin, ela é uma criptomoeda conhecida, é a mais conhecida já, né? Como eu disse. Ela foi criada em 2008, principalmente como uma resposta à crise financeira que os Estados Unidos estavam passando naquele ano, né? No último vídeo eu até falei sobre o Shadow Banking, né, que foram considerados foi um dos culpados, digamos assim, né, muitos consideram, para aquela crise. Então, em resposta daquilo, foi criada essa criptomoeda. Ela tem um código de protocolo aberto, tá? Como ela tem pagamentos via pagamentos eletrônicos, eles são de forma rápida, barata e direta, tá? E para consumo, compra desses bitcoins, é preciso acessar o site da blockchain, criar uma carteira virtual, tá?
Então é bem tranquilo para quem deseja comprar. Mas aqui a gente tem que se atentar que a criptomoeda, não só Bitcoin, né? As criptomoedas de forma geral aqui, elas têm como maior ônus a questão da oscilação, né? Então, digamos que aqui a nossa moeda é o real. O real ele veio se desvalorizando nesse pós-pandemia, mas mesmo assim ele se mantém dentro daquele padrão ali, né? Já a Bitcoin e as outras criptomoedas, elas sofrem muita oscilação, seja para ganhar valor ou para perder valor, tá? Isso acaba aqui meio dificultando o principal objetivo deles, né? Que é a criação da moeda. Elas surgem mais como oferta de investimento do que propriamente de moeda, né? Então é só esse detalhe. Bem tranquilo aqui, os conceitos e as principais criptomoedas, o que é a blockchain, né? As características, que é bem importante também. E o conceitinho, bem tranquilo de ser estudado, tá? Vou tentar gravar um vídeo futuramente aqui com maior aprofundamento aqui da Bitcoin, das principais criptomoedas, tá? E até principalmente blockchain, para tentar explicar de forma bem legal ali como funciona, tá certo? Agradeço vocês e até a próxima aula.